Poeira, o último tópico. Vamos lá. Começando mais um tópico, já vemos uma confusão na apresentação das informações que baseiam o argumento. James começa. Se não fosse a poeira, jamais veríamos um céu azul. Mas espera aí. Ele não explica por que não veríamos o céu azul sem a poeira. Ele só joga a esmo. Só jogou a esmo. Pouco se importa em explicar por que não veríamos o céu azul. Mas tudo bem. Ele não explica o que aconteceria, de maneira que joga a informação sem explicação. Dá a entender, bom, pelo menos é o que eu vejo aqui, que dá para entender que a poeira que é a poeira que colore o céu. Você faz uma afirmação dessa para uma pessoa que pouco se importa em saber como que funciona, como que surge a coloração do céu, e você joga essa informação que sem a poeira a gente não ia ver o céu azul, ela vai achar o quê? Que é a poeira que colore o céu. Ou, sei lá, que a poeira tem uma coloração diferente, uma coloração azulada, e dela ser tão presente na atmosfera, ela fica lá e colore o céu. Ou algo assim, não sei, independente da minha explicação. Ele não explica, James não explica, e isso deixa vago a qualquer interpretação, mais absurda que seja, para a coloração do céu. Mas eu, que estou aqui gravando esse vídeo, eu vou aproveitar e passar essa informação, porque eu acredito que fica meu dever isso. Se o cara que tem como dever passar a informação porque ele está lançando um livro, e ele não faz, eu faço, não tem problema não. É chamado de dispersão raylight, que é a dispersão da luz ou qualquer radiação eletromagnética por partículas muito menores que o comprimento de uma onda. A dispersão de highlight da luz solar na atmosfera é a principal razão do céu azul. Quando a luz solar penetra na atmosfera, ela atinge átomos de nitrogênio, oxigênio e outras partículas. E as outras partículas contêm também a poeira. Talvez tenha sido por isso que James citou, mas sem explicação nenhuma, como eu disse. E eu volto a dizer, sem explicação nenhuma. Sendo a luz uma onda, ela possui diversos comprimentos. E as ondas de luz como o azul e o violeta são menores e são mais facilmente dispersadas na atmosfera. E já o fenômeno do entardecer, que é aquela coloração mais avermelhada, alaranjada, ela ocorre quando o Sol está no horizonte. Quando o Sol está se pondo, meio, acho que, ignorante de falar, quando o Sol está se pondo, a luz ela viaja mais, ela demora mais para alcançar a atmosfera, ela leva mais tempo até chegar na gente, e nesse caminho o azul foi quase dispersado integralmente, você quase não vê a coloração azul. E muita pouca luz chega aos nossos olhos, e o tom avermelhado, que tem um comprimento de onda maior, é mais facilmente dispersado nesses momentos, né? Principalmente no final do dia. Bom, voltando ao livro, Kennedy mais uma vez afirma algo sem ao menos nos explicar o porquê seria assim. James diz que sem a poeira não haveria chuvas nunca mais. E assim eu questiono. Por que então, no Nordeste do Brasil e em outros locais semelhantes, secos como tal, não chovem com frequência? Por quê? Falta poeira? Eu acho que não. Porque lá é um lugar tão seco. Acho que lá não falta poeira não, hein? Eu acho que não, hein? Há locais que não chove há anos. A famosa estiagem. Tem locais do Brasil que não chovem há anos.
E aí, qual seria o problema para isso? A falta de chuva, para essa falta de chuva, qual o problema? Qual seria o problema? Que resposta o James teria pra gente? Bom, James não nos diz, mas eu vou lhes apresentar a resposta para o problema da seca no Brasil. No Brasil, talvez em muitos outros lugares, como no Chile, em Luxor, no Egito, na Antártida até, devem ter suas respectivas explicações porque não chove. Eu vou explicar aqui do Brasil. Não é todo o Nordeste brasileiro que sofre com os períodos de estiagem, mas uma determinada área chamada Polígono das Secas. É uma área bem extensa, infelizmente é bem extensa, que a chuva, se chega, é com muita, mas muita fraqueza. Eu vou deixar a imagem. Os principais motivos para as causas da seca na região são as depressões interplanáuticas, semelhantes às da imagem, que está aparecendo na tela. Essas depressões atrapalham as circulações de massas de ar úmidas. Então as massas de ar não conseguem ultrapassar essas áreas. E se ultrapassam, chegam muito, mas muito, com muita pouca força. As massas de ar do Oceano Atlântico, em geral, no litoral nordestino, locais onde ocorrem as chuvas, lá sim chegam a água. Lá sim chove. Lá, nesses locais, tem a Mata Atlântica. No litoral nordestino tem a Mata Atlântica. Então, lá se encontra chuva. Já as massas de ar vindas da Amazônia, né, você está supondo que vem do Oceano Atlântico, e elas não chegam aqui, tem do outro lado da Amazônia, que a Amazônia chove bastante. E elas não conseguem chegar até o sertão nordestino. Ela para ali por volta do oeste do Maranhão. Não consegue passar dali. E aí não consegue abastecer o sertão, infelizmente. Bom, mas vamos para outra questão. O que provoca a chuva? James não nos disse o que provoca a chuva, mas eu digo. Eu digo sim. Vamos lá. A chuva é um fenômeno climático que ocorre quando a água é aquecida e evapora, se transformando em vapor de água. Acho que muita gente já sabe disso. Misturando-se com o ar e ele começa a subir, formando as nuvens. Ao atingir altitudes elevadas ou encontrar massas de ar frias, o vapor condensa e ocorre a precipitação. Há vários tipos de chuva, como as chuvas frontais, chuvas de convecção e chuvas orográficas. Mas eu não vou me estender aqui, não há necessidade. Voltando ao livro, James diz que uma gota de chuva é feita de 8 milhões de minúsculas gotículas de água e cada gotícula contém uma ínfima partícula de pó. Vamos ver. Mas vejamos assim. As gotas de chuva são menores que uma gotícula de uma nuvem. Vou deixar o link de onde eu tirei isso. As gotas de chuva variam entre 1 a 4 milímetros. Já as das nuvens, as gotículas das nuvens, são de mais ou menos 15 micrômetros, ou seja, menor que milímetros. 1 milímetro equivale a 1000 micrômetros. 1 milímetro equivale a 1000 micrômetros. Ou seja, 4 milímetros equivale a 4.000 micrômetros. 4 milímetros equivale a 4.000 micrômetros. Pegando a maior gota de chuva de 4 milímetros, utilizando dessa, 4 milímetros, teríamos 4.000 micrômetros divididos por 15 micrômetros, que é o tamanho de uma gotícula de nuvem, de água de nuvem, que nos daria 266 gotículas de água de nuvem numa gota de chuva, e não 8 milhões. Agora, se a gente fizer a conta do jeito do James, vamos pegar 8 milhões de gotículas de água de nuvem de 15 micrômetros. A gente multiplica esses 8 milhões vezes 15 micrômetros e a gente chega a 120 metros. Uma gota de chuva teria 120 metros.
com esses dados, teria 120 metros. Eu não vejo gota de chuva desse tamanho, não. Não vejo, não. Não é todo dia, né? Pois 15 multiplicado por 8 milhões dá 120 milhões de micrômetros, ou 120 metros. Continuando com o livro, James finaliza engrandecendo novamente o Deus e defendendo ele como um criador que pensa em tudo e que faz tudo para contemplarmos sua majestosa